Olá, meus amigos aqui das redes sociais, estou aqui no canal do YouTube Dose de Fé e também na minha página do Facebook Marcos P. Feltrin ou Marcos Paulo Feltrin, você pode me encontrar. Também no Instagram, no @mpfeltrin, a gente tem sempre trazido ali nos stories e em alguns vídeos, postagens, conteúdos relevantes para a tua vida espiritual, para o teu crescimento, para o teu aprimoramento com Deus. Isso é um cuidado que nós devemos tomar para que você que me acompanha aí do outro lado possa crescer na fé e se edificar. Eu quero convidar você para participar hoje comigo de mais um culto online que eu faço aqui de dentro do escritório com o objetivo de trazer para a tua vida, para o teu coração, aquelas palavras especiais que Deus tem colocado no nosso coração nesses últimos dias na igreja. Alguns cultos vão ser gravados lá do altar e outros nós vamos gravar aqui do escritório para trazer um entendimento limpo, claro, dentro da palavra de Deus e que traga para você edificação espiritual. Lembrando que o objetivo nosso aqui no Facebook ou no YouTube é trazer para você uma mensagem que você possa, com o passar do tempo, rever, assistir, compartilhar com outras pessoas, com o propósito de pregar o Evangelho para essas pessoas, abençoar essas pessoas e talvez até mesmo com o propósito da sua própria edificação, para que você consiga rever aqui aquilo que você ouviu aqui no altar, na igreja. Lembrando que nada, absolutamente nada, substitui aquilo que é feito na casa de Deus. Por isso a importância da gente estar sempre frisando isso. Jesus ele disse que aonde se reunissem dois ou mais, em nome dele ele estaria presente. Estar na reunião, estar no culto que nós fazemos é necessário para você se envolver com Deus, crescer na fé, e tem coisas que só acontecem no culto. Como no último domingo, nós fizemos aquela oração próximo do altar, tocando no altar, se envolvendo com Deus. E isso, infelizmente, não dá para fazer através das mídias sociais. Então, nosso propósito aqui é pedir a você que curta, compartilhe para alcançar outras pessoas, faça os seus comentários, envie os seus pedidos de oração e num dia ou outro, numa semana ou outra que você não puder estar na igreja, você não perde aquelas mensagens que vão edificar a tua fé. E também para você que frequenta rotineiramente a igreja, para você rever aqui nos meios digitais, quem sabe indo para o trabalho ou descansando em casa, assistir novamente aquela pregação, ouvir novamente aquela mensagem e assim edificar a tua vida, tá bom? Então, hoje eu quero começar uma série chamada Como Edificar a Minha Vida ou Edificando a Minha Vida na Fé. E o texto de partida que nós vamos usar aqui é o de Provérbios, capítulo 3, no versículo 5. Então, vamos aí à vinheta de abertura do Dose de Fé e voltamos em seguida. Deus quer te dar condições, Deus quer te dar força, Deus quer te dar capacidade. Vamos então meditar aqui no texto de Provérbios 3, versículo 5, lembrando que é uma série de mensagens que vai ao ar sempre na quarta-feira à noite e no domingo à noite. E aí fica disponível no nosso canal do YouTube, o Dose de Fé, e na nossa página do Facebook, Marcos P. Feltrin. Coloca lá facebook.com/Marcos P. Feltrin. Tanto no YouTube, Dose de Fé, como na nossa página do Facebook. Eu gostaria que você curtisse, comentasse, compartilhasse com o máximo de pessoas possíveis, para que essas pessoas sejam tocadas por essa mensagem, conheçam o Evangelho como nós o ensinamos aqui, puro, sem nenhum tipo de artimanha para torná-lo mais palatável, não, do jeito que Jesus pregava, do jeito que os apóstolos pregavam. É o que nós queremos, porque esse é o Evangelho que vai transformar a vida de qualquer pessoa. Vamos ao texto? Provérbios 3:5 diz o seguinte: confia no Senhor de todo
o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O estribo é como se fosse o alicerce, o fundamento, aquela sapata de uma edificação, seja de uma casa, seja de um prédio. Nós temos que construir a nossa vida, edificar a nossa vida no Senhor, na palavra de Deus, na fé, e não sobre o nosso próprio entendimento. Então, vamos parar para pensar um pouquinho. O entendimento é algo inerente a todo ser humano, é o que nos torna diferente de todos os outros seres vivos que habitam o nosso planeta. É o que nos torna iguais a Deus. Nós somos seres pensantes, dotados de consciência. Existem pessoas que têm um jeito mais extrovertido, outro mais introvertido, mas todas as pessoas que estão de posse das suas faculdades mentais, elas conseguem perceber, ouvir, falar, ver, tirar suas conclusões do que ouvem, do que veem, do que presenciam, conseguem aprender ao longo da vida estudando, compartilhando conhecimento, absorvendo conhecimento compartilhado, e nós vamos construindo com isso o nosso próprio entendimento. Então você tem o seu próprio entendimento acerca da sua saúde, acerca da sua família, de como criar os filhos, de como conduzir o seu casamento, de como tratar o seu dinheiro, os seus negócios, de como gerenciar o seu tempo. Cada um tem o seu próprio entendimento acerca de tudo na vida. E mesmo que nos deparemos com uma situação em que nós não temos o entendimento, nós buscamos conhecimento. Nós observamos, nós fazemos, aprendemos, fazemos de novo e vamos assim adquirindo o nosso próprio conhecimento. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: o seu conhecimento é importante, você deve adquiri-lo sempre. Mas mais importante do que o seu conhecimento é o que diz a palavra de Deus para você. É o que diz as Escrituras Sagradas no nosso coração. Mais importante do que ter um bom entendimento acerca das coisas da vida é você buscar na palavra de Deus direções de como agir ou não agir, de o que fazer ou não fazer, de como ser, de como mudar, de como melhorar. E aí você vai construindo a sua vida em cima dessa palavra. Isto é, confiar em Deus de todo o seu coração. Isso é edificar a sua vida sobre a fé. Porque vão chegar situações em que você vai buscar na palavra de Deus uma direção para o seu casamento, saúde, vida financeira, para qualquer área da vida. E você vai perceber que na palavra de Deus, o que Deus manda, o que Deus determina que seja feito, vai contra o nosso entendimento, vai confrontar o que nós entendemos. E aí eu posso te dar um exemplo para que você entenda bem. Por exemplo, vamos lá. O sujeito ganha R$1.000 de salário e ele tem um gasto mensal de 1.500. Você vê que a conta não fecha. Então, recebeu o salário de 1.000, ele já começa devendo 500. O salário já vai embora. Mas aí ele começa a orar. Vem na igreja, se aconselha conosco e diz assim: eu quero mudar de vida. Deus pode me ajudar? E nós vamos para a palavra de Deus. E aí a gente fala o seguinte: você quer a ajuda de Deus? Então comece a fazer o que manda a palavra de Deus. Do que você recebe, você não vai dar o dízimo, os 10%. Você vai devolver a 10ª parte. Você vai devolver os 10% a Deus. Nessa hora, tem gente que já vai ter o seguinte entendimento: esse cara quer o meu dinheiro, esse cara quer me enganar. Ou então tem gente que vai para o outro lado e vai entender assim: não, eu sei que isso é bíblico, que isso é importante, mas se eu ganho 1.000 e eu tiver que dar 10%, eu vou ficar com 900. Então o meu déficit, que era de 500, agora é de 600. Então não dá. Não fecha essa conta. Não tem como eu ser fiel a Deus.
não tem como eu dar o dízimo. Então eu já sei, eu vou me acertar primeiro e depois que eu estiver tranquilo, que eu tiver condições, aí eu devolvo o dízimo. Essa pessoa provavelmente ela nunca vai conseguir fazer isso. E aí você está diante de uma situação em que o seu entendimento diz que não tem jeito, mas a palavra de Deus diz, confia no Senhor, faz o que Deus está falando, creia que com isso você está trazendo o Senhor para a tua vida e Ele vai abrir as portas, Ele vai abrir as janelas dos céus, Ele vai derramar sobre você uma bênção tal que dessa bênção você vai ter condição de cobrir todos os seus gastos, de resolver a tua vida com paciência, com sabedoria, um pouquinho de cada vez. Você vai notar que com o passar do tempo, à medida que você constrói sobre a palavra, num mês, 2, 3, 4, você começa a equalizar as suas contas e de repente você vê que com aquele valor que fica na sua mão, você está conseguindo fazer mais, ter mais, construir mais do que você fazia antes do dízimo. Aí você começa a perceber, isso é Deus se manifestando na minha vida. E aí vem a palavra de Deus e diz, edifica, faça, construa sobre a fé, sobre o que diz o Senhor, confia nele e não confie no seu próprio entendimento. Isso é um exemplo, dentre vários que eu poderia dar a você, o jeito como você trata os seus filhos, como você educa os seus filhos. Você talvez tenha aprendido de um jeito e tenha aplicado isso. Ou você tem visto alguém fazer e você acha aquilo legal e tem feito isso. Aí você olha para a palavra de Deus e a palavra de Deus manda você ensinar a criança no caminho certo, que é o caminho da salvação, é o caminho da fé. Porque quando ele crescer, ele não vai nem para a direita nem para a esquerda. Então você está diante de um conflito. E o conselho do Espírito Santo é confie em Deus. Edifica sobre a palavra de Deus. E não confie, não edifique no seu próprio entendimento. Assim é na saúde, assim é no seu relacionamento conjugal, assim é em todas as áreas da vida. Vamos dar um exemplo bacana também? Quando uma criança cai na água, esse exemplo eu dei recentemente aqui na igreja, e ela começa a se afogar. Corre alguém e a salva, faz ela vomitar, pôr aquela água para fora, a criança chora, se desespera, e ali ela criou dentro dela um bloqueio, uma crença de que aquilo ali não é para ela. Se não tiver alguém para garantir que ela fique bem dentro daquela piscina, dentro daquele rio ou daquele mar, ela já sabe que ali ela não pode entrar. Bom, isso uma criança sabe, alguém que já presenciou, que já ouviu falar de alguém passando por isso, de uma morte acidental, de afogamento, enfim. Você sabe que ninguém consegue sobreviver à água, a menos que aprenda a nadar ou tenha algo em que se apoiar, não é mesmo? Pois bem, nós vamos ver um exemplo do que aconteceu com Pedro, discípulo de Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, no versículo 22. Leia comigo aí, Mateus, capítulo 14, versículo 22. Diz assim, olha, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e já chegada a tarde estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Bom, vamos lá. Pedro, antes de se tornar discípulo de Jesus, era pescador, conhecia o mar como poucos. E a gente sabe que no meio de uma tempestade como a que eles estavam enfrentando, a única chance de sobrevivência era manter o barco flutuando. Se o barco afundasse,
por mais que eles soubessem nadar, não tem como sobreviver a uma tempestade em alto mar. Então eles estavam lutando a madrugada inteira para manter o barco no mar. E de repente eles veem Jesus andando por cima das águas. No nosso entendimento, isso é impossível. É difícil de acreditar, não é mesmo? Porque a gente nunca viu nada parecido. A não ser que tenha uma plataforma ou alguma prancha para que ele pudesse se firmar, é impossível a um ser humano ficar em pé em cima da água. O Pedro sabia bem disso. Ele conhecia o mar, ele tinha entendimento acerca do assunto. Mas quando Jesus se revela a eles e diz, sou eu, não tenham medo, calma, o Pedro diz, se é o Senhor, eu quero ir também, se o Senhor pode, eu também posso. E Jesus não falou, não, Pedro, eu sou Deus, é diferente, eu estou aqui num corpo transfigurado. Não, 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 não. Jesus só disse para ele e falou assim, ó, vem, só isso. Olha a palavra de Jesus para o Pedro. Numa pequena palavra de 3 letras, vem, havia ali um decreto por detrás dela, que iria alterar as leis da física, da química, da ciência e todo o conhecimento humano adquirido ao longo de toda a nossa história, de toda a criação. Era Deus garantindo que faria com que o Pedro conseguisse aquilo que ele estava buscando, se ele confiasse em Deus e não confiasse no seu próprio entendimento. E agora? O que fazer diante disso? Acredito no que ele está falando, mesmo não tendo nada com o que me apoiar, ou eu acredito no meu próprio entendimento? Edificar na fé é isso, meu amigo, minha amiga. É você entender o que Deus fala a teu respeito e você ter a coragem de dar um passo sem ter nada embaixo dos seus pés, confiando apenas naquilo que Ele falou para você. Então, o conselho de Deus é: edifique sobre a palavra, edifique sobre a fé, tome a decisão acertada e não viva pelo seu próprio entendimento. Você edificando uma vida sobre a fé, você está edificando sobre uma base firme, sólida, que vai trazer bênçãos e vitórias para a tua vida sempre. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Vamos à oração? Junte-se a mim aí, se você tiver um copo com água, prepare ele com você. Vamos apresentar, consagrar a Deus e pedir que o Senhor venha abençoar a nossa água e depois nós vamos tomar a nossa dose de fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra e pelo entendimento que o Senhor nos dá daquilo que nós temos visto nas Escrituras. Comigo agora oram pessoas que precisam de milagre, que estão talvez hoje diante do mesmo dilema que Pedro estava. Confio no Senhor e dou esse passo mesmo sem nenhuma garantia, ou eu continuo me apoiando sobre o meu próprio entendimento? Eu te peço, meu Deus, ajude esse meu amigo, ajude essa minha amiga a tomar a decisão acertada de pautar a sua vida, de construir a sua vida, seja na família, na saúde, nas finanças, sobre a Tua palavra, que ela consiga assim vencer em nome de Jesus. E eu te peço, consagra a nossa água, que seja essa água uma dose de fé e que ao bebermos dela haja cura e libertação. E eu digo todo mal, maldições, dores, doenças, enfermidades que estiverem sobre a vida dessa pessoa, retrocedam, saiam agora. Espíritos malignos que estiverem causando sofrimento na mente, que estiverem colocando vício na família, depressão, tristeza, dores por esse corpo, saiam em nome de Jesus. E você diga amém. Tome aí a sua dose de fé. Graças a Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe tua casa
e toda a sua família em nome de Jesus. Para você enviar os seus dízimos e as suas ofertas e colocar-se nas nossas orações, está aqui o meu WhatsApp. Ali eu informo a você todas as formas de você contribuir com a obra de Deus, tá bom? Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus.